À noite na mata. No coração da Amazônia, longe dos olhos curiosos e das luzes da civilização, uma guarnição do Exército Brasileiro foi destacada para uma missão de reconhecimento. Comandada pelo capitão Silva, a equipe consistia em 10 soldados bem treinados, todos veteranos de operações em selvas. A missão era simples: verificar relatos de atividades ilegais na região e retornar ao amanhecer. O que parecia uma rotina comum para esses homens se transformaria em uma noite de terror indescritível. Partimos ao entardecer. O sol começava a se pôr, lançando sombras longas e distorcidas pelas árvores. A floresta parecia viva, sussurrando segredos antigos através do balançar das folhas e dos sons dos animais. Embora estivéssemos acostumados com a selva, havia algo diferente naquela noite. Algo que todos sentíamos, mas que nenhum de nós ousava verbalizar. Caminhamos por horas, cortando o caminho pela vegetação densa. À medida que a escuridão se aprofundava, a temperatura caía, e uma névoa espessa começou a se formar. Decidimos montar acampamento em uma pequena clareira. Montamos nossas barracas e acendemos uma fogueira para afastar o frio e os predadores noturnos. Foi quando ouvimos pela primeira vez um som baixo, quase imperceptível, como um lamento distante. Não era o uivo de um animal, nem o som do vento. Era humano, mas ao mesmo tempo, inumano. O capitão Silva mandou que todos ficássemos atentos, mas seguimos com nossas atividades, tentando ignorar o incômodo crescente. O soldado Mendes foi o primeiro a desaparecer. Ele estava de guarda quando ouvimos um grito sufocado vindo da direção em que ele estava apostado. Corremos em sua direção, mas tudo o que encontramos foi sua arma no chão e marcas de luta na terra úmida. A selva ao nosso redor estava silenciosa, como se segurasse a respiração, observando-nos. Passamos o resto da noite em alerta máximo, com os nervos à flor da pele. Ninguém dormiu. Os sons estranhos continuaram, ora mais próximos, ora mais distantes, mas sempre presentes. A sensação de estar sendo observado era esmagadora. Por volta da meia-noite, a fogueira começou a se apagar. O soldado Araújo foi buscar mais lenha, mas não retornou. Encontramos apenas seu boné ensanguentado, pendurado em um galho. Agora éramos 8, todos em estado de choque, mas tentando manter a compostura. Foi então que ouvimos um choro. Um choro de criança, frágil e desesperado, vindo do coração da floresta. O capitão Silva decidiu que precisávamos investigar, pensando que poderia ser uma armadilha, mas também que não podíamos ignorar uma possível vítima. Caminhamos em direção ao som, mas quanto mais avançávamos, mais o choro parecia se afastar, levando-nos para dentro da selva. Após caminhar por cerca de 1 hora, encontramos uma cabana velha, quase oculta pela vegetação. Parecia desabitada há anos, mas havia sinais de que alguém ou algo esteve ali recentemente. O choro havia cessado, deixando um silêncio opressivo no ar. O sargento Costa sugeriu que voltássemos para o acampamento, mas o capitão insistiu em investigar a cabana. Adentramos o local com armas em punho, encontrando apenas escuridão e poeira. Foi quando percebemos os símbolos. Nas paredes, escritos em uma língua desconhecida, havia desenhos e inscrições que emanavam uma sensação de maldade pura. Enquanto examinávamos os símbolos, o soldado Pereira começou a convulsionar, caindo no chão e gritando de dor. Seus olhos reviraram, e ele começou a balbuciar palavras sem sentido, como se possuído por uma força desconhecida. Tentamos segurá-lo, mas sua força era sobre-humana. De repente, ele parou, seus olhos fixos em um ponto além de nós. Murmurou uma frase que nunca esqueceríamos: e eles estão aqui. Eles nunca foram embora. Um por um, começamos a sentir uma presença esmagadora ao nosso redor. As sombras nas paredes pareciam ganhar vida, se movendo e retorcendo-se como se tivessem vontade própria. O pavor tomou conta de nós, e o capitão Silva deu a ordem para recuar. Saímos da cabana em desespero,
mas não sem perder mais 2 homens, que simplesmente desapareceram na escuridão. Corríamos pela selva sem rumo, guiados apenas pelo instinto de sobrevivência. A mata parecia fechar-se sobre nós, os galhos arranhando nossas peles e as raízes tentando nos derrubar. O som dos lamentos nos seguiam, agora acompanhados de sussurros e risadas malignas. Finalmente, avistamos a clareira onde havíamos montado acampamento. Mas algo estava terrivelmente errado. As barracas estavam destruídas, a fogueira apagada e, no centro da clareira, os corpos dos nossos companheiros desaparecidos, dispostos em um círculo macabro. Seus olhos estavam abertos, congelados em uma expressão de puro terror. O capitão Silva, ao ver a cena, caiu de joelhos, sem palavras. Os poucos de nós que restavam estavam em estado de choque, incapazes de processar a magnitude do horror que estávamos enfrentando. Foi então que percebemos, estávamos presos. A selva ao nosso redor era um labirinto sem saída, um pesadelo vivo. Tentamos manter a calma, mas o terror era esmagador. Sabíamos que não poderíamos passar o resto da noite ali, mas também sabíamos que a selva nos aguardava com perigos indescritíveis. Decidimos fortificar nossa posição o melhor possível e esperar pelo amanhecer, na esperança de que a luz do dia pudesse dissipar o mal que nos cercava. As horas se arrastaram. Cada som, cada movimento na escuridão nos fazia saltar. Sentíamos a presença ao nosso redor, invisível, mas tangível, como um peso no ar. O sargento Costa, o mais religioso de nós, começou a rezar em voz alta, suas palavras uma tentativa desesperada de afastar o mal. De repente, as sombras começaram a se mover de novo. Figuras escuras, indistintas, mas claramente humanas, cercaram a clareira. Seus olhos brilhavam com uma luz malévola, e seus sussurros eram como lâminas cortando o ar. Não havia para onde fugir. Estávamos encurralados. Quando a primeira luz do amanhecer finalmente rompeu a escuridão, as figuras desapareceram como fumaça ao vento. O que restava de nós, apenas 3 soldados, incluindo o capitão Silva, estava em estado de choque, exaustos e mentalmente quebrados. Decidimos retornar à base o mais rápido possível. O caminho de volta parecia interminável, mas a luz do dia nos deu a força necessária para continuar. Quando finalmente chegamos, éramos sombras dos homens que éramos antes. Ao chegar à base, relatamos o ocorrido ao comando. Fomos recebidos com ceticismo e preocupação. Nossos superiores acharam difícil acreditar em nossa história, atribuindo nossa condição ao estresse e à fadiga extrema. Foram realizadas buscas na selva, mas nenhum traço dos soldados desaparecidos ou da cabana foi encontrado. A área foi considerada perigosa e marcada como fora dos limites para futuras operações. Fomos dispensados por tempo indeterminado, mas nenhum de nós conseguiu retomar uma vida normal. As noites são atormentadas por pesadelos, e a sensação de estar sendo observado nunca desaparece. O capitão Silva se retirou para uma vida de reclusão, buscando respostas em antigas lendas e histórias locais. Dizem que a selva amazônica guarda segredos ancestrais, forças que não compreendemos e que não deveriam ser perturbadas. Aquela noite nos mostrou que existem terrores além da compreensão humana, horrores que não podem ser enfrentados com armas ou treinamento. E nós, os sobreviventes, somos a prova viva de que algumas coisas são melhor deixadas no esquecimento. Fomos dispensados por tempo indeterminado, mas nenhum de nós conseguiu retomar uma vida normal. As noites são atormentadas por pesadelos, e a sensação de estar sendo observado nunca desaparece. O capitão Silva se retirou para uma vida de reclusão, buscando respostas em antigas lendas e histórias locais. Dizem que a selva amazônica guarda segredos ancestrais, forças que não compreendemos e que não deveriam ser perturbadas. Aquela noite nos mostrou que existem terrores além da compreensão humana, horrores que não podem ser enfrentados com armas ou treinamento. E nós, os sobreviventes, somos a prova viva de que algumas coisas são melhor deixadas no esquecimento.